Você tá pensando em investir em uma bancada de quartzo aí na sua cozinha, banheiro, área gourmet, mas está se perguntando se realmente o investimento vale a pena, se essa pedra mancha, se é resistente, se vale a pena a longo prazo? Então fica aqui comigo que eu vou te contar tudo bem detalhado sobre essa pedra. E se você ainda não me conhece, eu sou a Letícia, todos me chamam de Lê, pode ficar também super à vontade com isso. Eu sou arquiteta pós-graduada em design de interiores e aqui no YouTube eu tô sempre trazendo dicas de reforma, decoração, tudo aí desse mundo de arquitetura e interiores que o pessoal gosta muito. Então agora sem enrolação, bora pro vídeo que eu tô bem animada para falar tudo sobre o quartzo. A bancada de quartzo nada mais é do que uma opção de pedra industrializada, composta por 95% de quartzo e 5% de sílica, resina e polímeros. Esse material é amplamente usado em todos os tipos de ambientes, seja cozinha, seja área gourmet, seja banheiro, e isso se dá justamente pela questão da sua durabilidade, da sua resistência a manchas, trincas, tudo isso aí. E claro, apesar de todos os pontos positivos, nós sempre temos um negativo. E no caso do quartzo, é a questão do investimento, que é sim mais carinho. Então, se você está pensando em investir nesse material, saiba que o preço do metro quadrado é sim mais salgado. Agora, uma dúvida muito comum de muitas pessoas, elas ficam me perguntando: Lê, quartzo ou silestone, qual compensa mais? Qual a diferença de cada um dos dois? Já te adianto que nenhum é diferente, os dois fazem referência ao mesmo material. Quartzo e silestone é quartzo. A única diferença é que silestone é uma marca europeia de quartzo. Então, quando você for adquirir a sua bancada em quartzo, você tanto pode optar pela versão genérica do quartzo ou pela versão da marca europeia, que é a silestone. Geralmente, comprando dessa silestone de fato é mais caro, o valor é um pouco mais alto. No entanto, a composição é a mesma. Já falando de investimento, muito preocupante para algumas pessoas também. Mas já adiantando no assunto, o investimento do quartzo é sim mais elevado. E em questão de valores, a gente fala aí, no caso, de uma média de 1.200 até 3.500, 4, 5 mil reais. Esses valores mais altos, como eu comentei lá no comecinho do vídeo, se dão mais para algumas características, para algumas variações do quartzo dentro da marca Silestone. Então essa variação se dá tanto pela variação do quartzo, se ele vai ser aquele modelinho genérico do quartzo, ou se você vai optar por alguma variação dentro da marca Silestone. A única coisa que você tem que se atentar é que às vezes você pode achar que está adquirindo uma bancada em quartzo branco, e na verdade, não é. Às vezes o marmoreiro acaba te vendendo uma bancada de branco prime. Então, sempre que for adquirir a sua bancada de quartzo, compre também em lugares confiáveis, que você sabe a procedência. E, enfim, aí vai ser só sucesso. Vamos falar agora sobre um pouco dos cuidados que você deve ter aí com sua bancada em quartzo. Bom, a gente já sabe que o quartzo é sim muito durável e muito resistente de um modo geral. Então, por exemplo, com relação a manchas, se derramar um vinho, algum molho, alguma coisa ali na sua bancada, não precisa se desesperar, não vai manchar, não vai absorver, mas tenha o cuidado de caiu ali um molho de tomate, caiu um vinho, já tenha cuidado de ir ali pegar uma flanelinha, limpar, dar uma limpadinha, para também não deixar aquela coisa ali empoçada na sua pedra e correr o risco de se deixar ir por muito tempo. Isso aí eu falo assim, horas, sei lá, deixou cair um vinho, deixa esse negócio dormir na sua pedra para você só limpar amanhã. A gente não vai fazer isso, né, gente? Até pela questão da higiene. Então, novamente, se cair alguma coisa, não preocupa. É só você ali na hora já higienizar que tá tudo certo e você não vai ter nenhuma mancha nessa bancada. Um ponto muito importante também da bancada em quartzo é que tente evitar deixar essa bancada exposta ao sol. Então, principalmente em áreas gourmets, coloca sempre de um jeito que não vá pegar sol direto por muito
tempo, porque pode acontecer de desbotar essa pedra se ela for ter uma cor mais forte, como talvez um vermelho, um marrom ou um preto. Então tenha também um pouco de cuidado com relação à exposição solar para evitar alguma mancha, algum desbotamento com relação a isso. Apesar da sua alta resistência a temperaturas altas, também tenha cuidado extra de evitar colocar aquela frigideira quente logo em cima da sua bancada em quartzo. Tenha ali sempre em mãos aquele descanso de panela para novamente ter esse cuidado e evitar algum tipo ali de queimadura na sua bancada. Lê, e sobre impermeabilização? O quartzo, ele já vem também impermeabilizado, assim como o granito. Só que no granito, no caso, a gente sempre tem que manter aquela impermeabilização em dia, né? A cada 6 meses ou no máximo 1 ano. Já o quartzo não precisa. Então isso aí também é um ponto que acaba sendo muito vantajoso para muitas pessoas que não fazem tanta questão dessa manutenção. Então, com relação ao quartzo, você não precisa se preocupar com essa impermeabilização extra. Apesar do custo mais alto, é uma pedra extremamente versátil que contém muitas e muitas opções de cores, texturas, algumas têm até alguns brilhinhos ali que dão um charme muito bacana que faz com que muitas pessoas se apaixonem por esse material. E ela é usada em bancada, rodapé, piso, tem aí diversas funções de fato. Vamos recapitular agora? Então, basicamente, se você ainda está em dúvida, vamos repassar pelos pontos que eu comentei. O quartzo, apesar de ter um investimento mais alto, né, que por exemplo o granito, é uma pedra muito resistente, muito durável, a manutenção é baixíssima, você não precisa se preocupar, né, com a questão de impermeabilização. Os cuidados também são muito práticos, é basicamente sempre manter a limpeza, sempre evitar deixar ali acumular muita coisa que poderia vir a manchar, como vinho, molho, então sempre mantenha aquilo ali limpinho também. E com relação a cores, né, de um modo geral, tem uma categoria imensa para você estar também analisando e ver o que mais aí se encaixa. Então, basicamente, se você está aí buscando uma opção de bancada que vá ser extremamente resistente e durável, e talvez com esse aspecto mais liso, se for o caso do granito te incomodar, pode optar pelo quartzo, mas lembre-se que o investimento também é um pouco mais caro. Bom, meu povo, e era tudo isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter conseguido dar uma clareada na cabecinha de todos. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, seja alguma coisa específica sobre a bancada, sobre limpeza, enfim, pode me perguntar que eu ficarei super feliz em te ajudar. Se tiver mais alguma outra pergunta também, sinta-se à vontade aqui embaixo que eu estarei sempre aqui para ajudar você. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever, hein? Já faz isso agora e já dá um joinha aí pra gente também. Tchau!